O Corinthians tá com duas situações aí, uma principalmente é do Cantillo, que é uma situação complicada. A gente tem tela disso? Desculpa, eu não lembro se a gente tem tela, mas se não tiver, eu elucido aqui. Não tem, né? Tudo bem. A situação do Cantillo é a seguinte, o Corinthians, tem 5 milhões para pagar da última parcela do Cantillo, certo? Foi parcelado semestralmente, né? A última foi em dezembro, agora tem essa em junho para fechar a conta ali com o Cantillo. 5 milhões. E o Pedrinho, é bom lembrar que 30% do Pedrinho é do Will Dantas, o empresário. E o Corinthians, quando pegou o dinheiro do Pedrinho, chegou pro Will e falou, Will, pode ser ano que vem? Porque eu tô precisando aqui, tem salário para pagar e tal. O Will tem boa relação com o Corinthians, falou, não, beleza, tá tudo certo e, né, o Corinthians acerta com o Will mais para frente. O mais para frente chegou, tá aí batendo na porta. 30% é equivalente a 12 milhões. 30% não. O parcelamento desses 30% agora é equivalente a 12 milhões. É uma primeira parcela. O Pedrinho pode ser negociado com o Shakhtar Donetsk e entra justamente essa grana na conta do Corinthians se ele for negociado, né? Então pode ser que essa grana chegue, pode ser que não. Qual conta vai doer mais para pagar, hein? Cantillo ou Pedrinho? Eu tenho a impressão que é o Cantillo, meu querido Facincani. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Porque o Pedrinho, o Corinthians recebeu por ele. Tem a comissão do empresário. Paciência, tem que pagar, não teve na hora o acerto e tal, mas a parte dele ele fez. Foi vender o Pedrinho, e naquele momento, pelo valor que foi, um milagre, tá? Milagre. Porque o Pedrinho, para mim, não valia o que o Benfica pagou, e ainda mais na condição em que estava o Corinthians com dificuldade e tudo mais, ela conseguiu uma venda ali para ajudar. E com a negociação que chegou um valor ali... Teve um retorno técnico, né? Sim, né? Porque o Pedrinho do Benfica, por enquanto, não existe, né? Nas mãos do Jorge Jesus, raríssimas exceções ele joga. Fiz um jogo recentemente, Benfica e Nacional, em que ele, em campo, saiu com 45 minutos, pouquíssimo pegou na bola. Enfim, e o Corinthians teve um lucro em relação a isso, ponto. Agora, o Cantillo, o Corinthians teve que comprar o Cantillo, num esquema que o Thiago Nunes tinha pedido, mas pelo que eu vi ali, com pouquíssima observação em relação ao futebol desse jogador. O rendimento técnico dele no Corinthians é péssimo, o rendimento tático dele, então, pior ainda, e ainda tem a conta para pagar. É aquela situação que a gente para e pensa, né? Tudo bem, você vai buscar um jogador no mercado sul-americano, tem bons jogadores, é óbvio que tem muitos bons jogadores por aqui, que às vezes a gente nem dá valor e nem tem conhecimento. Agora, você precisa fazer uma análise um pouquinho mais profunda para saber se esse cara vai encaixar na sua característica. Porque pelo ritmo de jogo do Cantillo, talvez nem na característica do Thiago Nunes ele encaixaria. E ele chegou e tanto é que ficou pouquíssimo tempo como titular do Thiago Nunes e já perdeu espaço do time. E agora tá aí na equipe fazendo o peso. E o Corinthians ainda tem que pagar. Ou então ele entra em acordo com o Barranquilla, tenta negociar, sei lá, te devolvo, vê alguma situação aí, porque pagar um salário alto, que não é barato desse jogador, ainda mais essa parcela, meu amigo, a conta mostra que realmente o departamento de futebol do Corinthians, tá de parabéns, hein? Agora, professor, me fala aí sobre o Cantillo. Oi, fala, Ivana, pode falar. Não, eu acho que a questão aí, rapidinho, só para passar para o professor, não é a questão de quem é o melhor custo-benefício ou o boleto mais pesado. Eu acho que é qual a situação escancara mais o absurdo que é a gestão do Corinthians. Porque o Pedrinho, lógico que foi vendido muito bem. Mas por que o Corinthians não passou tá devendo ainda ao empresário? Porque já que é comissão, recebeu o dinheiro, por que não já pagou o empresário para não acumular essa dívida? Porque na época que o Corinthians recebeu, na verdade, até antecipou e perdeu alguns milhões de reais por causa disso em juros, antecipou com a instituição financeira, o Corinthians precisava pagar salário, porque existe uma regra no Brasil, uma lei, que se o clube atrasa 3 meses de salário, qualquer jogador pode sair, se transferir para outro clube sem pagar multa rescisória. Então o Corinthians estava numa situação crítica
Então ele pegou esse dinheiro, fez esse acordo com o empresário para pagar elenco, para pagar um incêndio ali momentâneo e foi botando essa dívida para frente. Agora o Pedrinho de novo vai dar um respiro para o Corinthians, porque se ele for negociado de novo, ele vai render mais ao Corinthians, praticamente é o mesmo valor do débito. Então o Corinthians não vai precisar desembolsar esse valor e vai, ufa, respirar para ter menos uma dívida. E o Cantillo foi uma contratação absurda, porque já tinha vindo o Luan, que era caríssimo, que era, vamos dizer, foi praticamente o dinheiro que o Corinthians tinha, entre aspas, para investimento. O Corinthians ainda fez parcelado, foi um drama para essa negociação sair. A documentação não era liberada do jogador, porque não tinha um comprometimento, vamos dizer assim, a comprovação de que o Corinthians pagaria essa dívida. Parcelou não sei quantas vezes, e tá aí. O professor vai falar sobre o retorno técnico do Cantillo, mas naquele momento o Corinthians, já numa situação tão difícil, insistiu nessa negociação e no final das contas a gente vê aí que realmente está só o boleto para pagar e futebol em campo que é bom, o Cantillo não está apresentando, né? O professor, deixa eu só mostrar uma coisa para poder